manejo adequado do solo possibilita a manutenção de sua fertilidade, à medida que as trocas de nutrientes entre matéria orgânica, água, solo e o ar são mantidas para garantir a produção. Algumas espécies iônicas de alumínio são tóxicas, não só para a planta, mas para muitos organismos, como as bactérias responsáveis pelas transformações no ciclo do nitrogênio. O alumínio danifica as membranas das células das raízes e restringe a expansão de suas paredes. Com isso, a planta não cresce adequadamente. Para promover benefícios para a produção agrícola, é recomendada a remediação do solo utilizando calcário. Essa remediação promove no solo uma questão ambiental, na qual a gente está falando de tratar um solo que está contaminado com alumínio. E aí, tem várias maneiras de a gente matar essa questão assim de cara, sem pensar muito. No final, eu vou fazer todo o raciocínio necessário em cima dela. Detalhe, eu já vou eliminar de cara a letra A, porque calcário, carbonato de cálcio, ele tem caráter básico, então jamais ele iria diminuir o pH do solo. Por ser uma substância de caráter básico, ela iria aumentar o pH do solo. Letra B, solubilização do alumínio, ocorrendo sua lixiviação pela chuva. Escuta, ele está falando para a gente, né, que espécies iônicas de alumínio são tóxicas. Isso quer dizer que o alumínio na forma de íon, ele é tóxico. E aí, se eu solubilizar o alumínio no solo, para mim é pior. Porque quanto mais solúvel ele for, mais ele vai se encontrar na forma de íons alumínio. E isso vai piorar o solo. Então não pode ser a letra B. Letra C. Interação do íon cálcio com o íon alumínio, produzindo uma liga metálica. O íon cálcio é o Ca mais 2. O íon alumínio é o Al mais 3. E dois íons positivos não interagem entre si, formando uma liga metálica. Liga metálica é formada entre os metais neutros, sólidos, não entre os íons. Então, letra C também está errada. Letra D. Reação do carbonato de cálcio com os íons alumínio, formando o alumínio metálico. Escuta, quando ele fala de reagir os íons alumínio com o carbonato de cálcio, se por acaso isso daqui reagisse com carbonato de cálcio, né, que é Ca mais 2 e CO3 menos 2, o que poderia acontecer aqui numa reação é o cátion alumínio se juntar com o ânion carbonato, formando carbonato de alumínio sólido, não alumínio metálico sólido. Para eu formar alumínio metálico sólido, se eu tenho aqui o cátion alumínio, algo deveria promover a redução desse cátion, ou seja, alguém deveria oxidar. Caso eu tivesse o metal cálcio, ele poderia oxidar para o cátion alumínio reduzir. Então, olha, por eliminação a gente matou a questão. Resposta letra E. Mas vamos ver o porquê? O carbonato de cálcio, ele é um sal de caráter básico. Por que ele é um sal de caráter básico? Ca mais 2 e CO3 menos 2. Tá? Então, se a gente parar para pensar, o raciocínio por trás dessa questão ele é difícil. Mas dava para matar ela tranquilo, sem pensar em todo esse caminho. Carbonato de cálcio ele é um sal de caráter básico, né? Ou seja, então ele ia aumentar a alcalinidade do solo. Por que ele é de caráter básico? Porque o cátion cálcio, por ser um cátion da coluna 2A, formaria uma base forte com o OH-. E se forma uma base forte, esse OH- continua livre na solução. Já o ânion carbonato, CO3 menos 2, com o íon H+, formaria o ácido carbônico, que é um ácido fraco.
Então eu tenho tendência a formar esse ácido. Isso quer dizer que o ânion carbonato ia começar a consumir o H+ livre do solo, deixando OH- em excesso, tornando o solo básico. E aí, se o solo passa a ter excesso de OH-, esse OH- possivelmente juntaria com os cátions Al+3 do meio, né, do solo. Por quê? Porque a possibilidade do cátion Al+3 juntar com o OH-, ela existe e é muito grande. Por quê? Porque o Al com o H3 forma o hidróxido de alumínio. Hidróxido de alumínio, que é uma base fraca. E se essa base é fraca, deixa eu sair só para você enxergar. Se essa base é fraca, ela tem tendência a ficar junta. Os íons têm tendência a ficarem juntos. Isso forma uma base fraca, insolúvel. E aí, esse hidróxido de alumínio seria formado e aí deixando o alumínio menos disponível. Portanto, resposta letra E. Ou seja, o conceito real do porquê que isso acontece, né? A extração desse alumínio do solo está relacionado com o conceito de hidrólise do solo, tá? E aí, esse sal de caráter básico ia consumir os íons H+ do solo, deixando o OH- em excesso. Esse OH- iria se juntar com o Al+3, precipitando essa base fraca, hidróxido de alumínio.